bem? Shalom, Deus abençoe com muita saúde, paz e graça. Nós estamos na nossa aula de capelania, capelania assistencial e capelania social, ou seja, capelania voluntária que pode ser desenvolvida aí pelos serviços da igreja, o capelão sendo ele o responsável por esse trabalho. Então, estamos já vindo o nosso curso de teologia, de capacitação teológica, então nós precisamos falar desse assunto. Com certeza você já se alimentou aí com grande parte desse trabalho, da teoria, do que seja, como desenvolver a capelania e quais os tipos de capelania. Mas agora nós vamos mais a fundo um pouquinho. Se aplique nesta aula, presta atenção e vamos aprender. Amém? Direitos e deveres do capelão. São direitos do capelão ter acesso garantido aos locais para o desempenho de sua missão, ser respeitado no exercício de sua função, não ser discriminado em razão de sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. Porém, os deveres do capelão são acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenhe suas atividades. Respeitar as regras de higiene do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenhe suas atividades, zelar pelo cumprimento das leis do país, executar a capelania sem discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião, tendo em mente sua missão de confortar e consolar o aflito, seja ele quem for. Já no que tange aos direitos do assistido, diz lá na Constituição Federal, no artigo 5, no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Por isso, são os direitos do assistido ser respeitado no momento de sua dor, ser tratado com verdade sem ferir os princípios de preservação da sua integridade física e moral, ter sua religião e crença respeitada, ter resguardada sua individualidade e liberdade de pensamento. A identidade do capelão. Com tantos pensamentos e questionamentos no campo religioso, temos aqui algumas perguntas e algumas respostas no que tange ao capelão. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Vejamos aqui então algumas perguntas frequentes sobre a capelania de modo geral. Quais são os requisitos para ser capelão? Na resposta a essa pergunta, é necessário que a pessoa que entende o chamado do Senhor e quer servi-lo através do serviço de capelania busque se aprofundar nas questões relacionadas especialmente no segmento psicoteológico, preferencialmente se estiver cursando um bom seminário de teologia. Saberá como responder às controvérsias apologéticas contemporâneas. Indispensável que seja uma pessoa de oração, versada na Bíblia, segundo consta em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E que não se cansa de buscar conhecimento a fim de dirimir dúvidas teológicas, evidenciais, relacionais e procurar estar informado sobre as questões no diálogo interreligioso. Todo capelão militar é concursado? Sim e não. Por que sim? Porque os capelões militares passam por um concurso interno ou externo e certamente existem requisitos básicos para que se possa concorrer ao cargo desejado. Porém, alguns pastores podem fazer voluntariamente o serviço de capelania militar quando apresentam um projeto específico para isto nos quartéis e corporações, de acordo com a necessidade do local. Os capelães das Forças Armadas são concursados? Aí, sim, passa por um concurso público externo, cujo requisito principal é ser bacharel em teologia e normalmente tenha a experiência como pastor. Sabe-se que até o momento que, aqui no Brasil, esta oportunidade tem sido oferecida apenas ao público masculino. A capelania pode ser reconhecida como missões urbanas? Por que não? Precisamos aceitá-la como uma missão, já que é um atendimento à convocação
e responde aos anseios locais de alcançar os não alcançados no meio urbano e de forma integral, se for possível. Seja no hospital, na escola, na universidade, junto à guarda portuária, nos funerais, nos asilos, orfanatos. Em todos os casos, a capelania vai ao encontro do citado para levá-lo ao conhecimento da salvação e dar-lhe apoio emocional, aconselhamento e mentoria. E uma identificação de capelão com uma insígnia é o suficiente para desenvolver o trabalho de capelania? Se o capelão obtiver, através de curso, uma carteira para facilitar sua entrada em locais onde pode ser praticada a capelania, e ele prescindir os estudos em função de sua facilidade, estará cometendo um grande equívoco com o passar do tempo. Obter conhecimento nunca será suficiente para nos levar a compreender a alma humana em sua totalidade e complexidade. Como já foi dito anteriormente, quanto mais nos aprofundarmos nas questões psicoteológicas, melhor. Isto porque nos deparamos com a miséria da alma humana em muitas situações e estamos falando de pessoas. Quanto mais nos solidarizarmos com o próximo, melhores as chances de levá-lo ao conhecimento de Cristo. Para que serve então o credenciamento de capelania? Por muitas razões. Uma delas é ter a liberdade de fazer uma esporádica visita no leito de enfermidade, obviamente no hospital. A visita esporádica pode requerer a apresentação de um emblema, uma carteira de identificação, normalmente de uma organização voltada para o primor deste serviço. A apresentação da carteira ou crachá de capelania certamente possibilita o ingresso em locais os quais a pessoa sem a qualificação capelânica não tenha permissão para entrar. Outra razão importante, no caso de fiscalização trabalhista, se o capelão for abordado para provar que faz seu serviço voluntariamente, ou seja, não estar inserido no quadro de funcionário daquele local de trabalho, poderá provar que pertence a outro regimento e é mero serviço em missão do reino. O fato de alguém ter feito um curso de capelania faz dele um capelão? Não necessariamente. A pessoa que realiza um curso de capelania, seja presencial ou à distância, seja de extensão ou uma oficina, somente será considerada de fato capelã desde que naturalmente exerça a função. Notoriamente será considerada de direito e de fato quando, além de frequentar o curso, se preparar para isto, for para o campo missionário. Por que então frequentar um curso de capelania? Normalmente os cursos despertam o vocacionado e oferecem informações preciosas e o caminho das pedras até mesmo para quem já faz ou já fez o curso de capelania, independente da modalidade. São expostas experiências e a troca de ideias numa dinâmica vivencial, porque se entende que a oficina tem a primazia de oferecer aprendizado contínuo para quem precisa se dedicar e atualizar-se em sua vocação. Novas literaturas, eventos e organizações sérias sempre são lembradas nas oficinas e clínicas de capelania. Novas literaturas, eventos e organizações sérias sempre são lembradas nas oficinas clínicas de capelania. Isto sem contar com as mudanças legislativas de acordo com associativos e o surgimento de novos parceiros que viabilizam a caminhada do capelão de forma mais suave e segura. Visitação é a mesma coisa que capelania? Fazer uma visita não é o mesmo que exercer sistematicamente ou comprometidamente a função ou a tarefa de capelania, seja em que campo for. O voluntário pode voluntariamente visitar um campo profissional e cada semente periodicamente, por exemplo, mas isto não faz dele um capelão. A exemplo disto, podem ser citados os pastores. No entanto, é possível que algumas pessoas façam sistematicamente visitas em algum campo em obediência ao seu chamado vocacional e que ainda não tenham frequentado qualquer curso ou oficina, por qualquer que seja a razão. A falta de algumas diretrizes e técnicas específicas pode colocar em risco o bom nome desta classe operária no reino. Recomendamos, portanto, que os que se professam e os que desejam façam o quanto antes o curso de capelania, ainda que à distância, para aprimorar o seu conhecimento e dar sentido às suas experiências. E por hoje é só, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus e um beijo no seu coração. E mais uma vez, parabéns
porque dentre todas as pessoas que já começaram a aprender, você ainda permanece aqui. Você está conosco assistindo os vídeos desde o começo, pegando nossas aulas lá desde o comecinho, e até aqui você ainda está conosco aprendendo. Glória a Deus, parabéns, e continue nessa firmeza de propósito, que em nome de Jesus Cristo vai dar certo, e vamos dar o nosso melhor para Deus. Um beijo no coração e até a próxima aula.